Hoje, uma das figuras de maior projeção na vida nacional, Roberto Busato, presidente da OAB, aparece no cenário brasileiro como um dos principais críticos do governo Lula. Catarinense, mas residindo em Ponta Grossa desde os 8 anos de idade, Roberto Busato começou a trabalhar cedo no escritório de advocacia do tio. Hoje, se dividindo com viagens por vários estados e pelo mundo todo, Dr. Roberto Busato abre espaço em sua agenda para contar suas histórias nesta edição especial do programa Persona. Dr. Roberto, muito obrigado por receber a gente, abrir esse espaço na sua agenda. O senhor é um catarinense que veio cedo a Ponta Grossa, né? E aqui começou toda a sua história. Minha formação ela é toda paranaense. Eu nasci em Caçador, lá iniciei apenas o chamado pré-primário naquela época, mas já toda a minha formação, desde o antigo primário, o secundário e o ensino superior, foi todo ele em Ponta Grossa. O senhor tem familiares aqui em Ponta Grossa? Já veio para cá com a família? Sim, minha família ela era radicada em Ponta Grossa, minha mãe casou, foi residir em Santa Catarina e depois retornamos a Ponta Grossa e aí comecei meus estudos e também o meu início de formação profissional aqui em Ponta Grossa. Pois é, o senhor fez o curso de Direito aqui na própria Universidade Estadual de Ponta Grossa. Fiz o curso de Direito aqui em Ponta Grossa, turma que se formou em 1977 da UEPG, a Universidade Estadual, onde ali exerci alguma função de liderança estudantil e, enfim, toda a minha formação foi dentro de Ponta Grossa. Doutor Roberto, mas antes disso, aos 8 anos, o senhor já trabalhava com o seu tio, que tinha um escritório de advocacia aqui. É isso? O senhor fazia um trabalho de office boy? Quando eu vim a Ponta Grossa, logo em seguida entrei no escritório do meu tio como office boy. A princípio foi numa época de férias escolares, passei a frequentar o escritório para ajudá-lo dentro daquilo que fosse possível de uma pessoa de 8 anos fazer dentro do escritório. E acabei ficando no escritório de advocacia, carregando processos para o fórum, fazendo chimarrão, limpando a cuia de chimarrão, limpando os cinzeiros, enfim, fazendo alguma coisa de útil dentro do escritório e aquilo ali acabou despertando a minha paixão pela advocacia e pelo direito. Mesmo aos 8 anos, o garoto de 8 anos consegue já ter uma noção de o que está levando para o fórum, o que é exatamente aquilo? Não, evidentemente que fica a imagem, aquela imagem da pessoa que você admira, da pessoa que você tem respeito, fica aquela imagem de você fazer aquilo que ela faz. Então eu tive essa imagem do meu tio, e que depois foi meu professor de Direito Civil, no sentido de partir para a advocacia. Ele foi seu professor Foi meu professor UEPG também aqui. Depois na UEPG. E depois lancei-o dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, foi presidente da subseção de Ponta Grossa, meu pedido, e hoje exerce função também dentro da Ordem como conselheiro estadual. Portanto, acredito que foi uma simbiose daquilo que eu via, um caminho muito claro de uma profissão fantástica, que é a profissão da advocacia. Voltando às questões da Ordem dos Advogados, o senhor hoje é conhecido como um profundo conhecedor de todo o mecanismo da Ordem dos Advogados, até porque esgotou todas as funções que um advogado com essa intenção pode exercer, todas as funções que poderia exercer dentro da Ordem. Em 2004, o senhor foi eleito o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, com mandato até 2007, fevereiro de 2007. É o advogado mais jovem a assumir a presidência nacional da Ordem e o primeiro, se não me engano, do interior do país, seria isso? Essa campanha foi difícil, doutor Roberto? É uma trajetória interessante a que eu fiz dentro da Ordem. Talvez seja essa trajetória que eu percorri. Porque eu comecei na subseção de Ponta Grossa, onde exerci o cargo de diretor tesoureiro, secretário e fui presidente da subseção, quando ela era a maior territorialmente do Estado. Ela ia
de Ortigueiras, ia bater com Londrina na subida da Serra do Café, e acabava indo até São Paulo, pegando Sengés, descia até Irati. Então era uma sucessão muito grande. Depois disso fui conselheiro estadual da OAB Paraná e fui o vice-presidente, o primeiro advogado do interior a assumir um cargo de direção dentro da seccional. Posteriormente iniciei uma trajetória dentro do Conselho Federal, fiz o primeiro mandato como conselheiro, e lá eu era opositor à mesa, eu liderava a oposição dentro do Conselho. Depois disso fui a diretor-tesoureiro, fui vice-presidente e presidente. Portanto, assumi a presidência da Ordem, sendo, de um lado, o primeiro advogado do interior a ocupar a cadeira, o primeiro do sul do Brasil. Nenhum paranaense, catarinense ou gaúcho chegaram. Primeiro do sul, não do país. Fora do eixo Rio-São Paulo. Mas, curiosamente, eu era o advogado mais experiente, porque mais tempo de todo o Brasil eu passei na diretoria do Conselho Federal. Já tinha 6 anos de diretoria e agora completo 9 anos na direção da Ordem dos Advogados do Brasil. E quando o senhor assumiu a presidência da OAB, o senhor começou um acompanhamento, pelo menos disse que faria um acompanhamento diário das discussões em torno da reforma do judiciário. Eu disse no meu discurso de posse que não esperassem de mim nenhum laurel acadêmico, mas esperassem de mim o vigor e a luta de um advogado militante. Isso eu disse no meu discurso. E disse que a Ordem ela pode pecar por ação, mas nunca pode pecar por omissão. Portanto, foram as duas noções muito claras que eu disse no meu discurso de posse. E já naquele discurso eu colocava algumas anomalias que o país estava passando. Um país que vivia uma quadra histórica da sua república e que elegeu um metalúrgico com uma ampla maioria de votos, um operário, no sentido de reformar esse país. O povo brasileiro está sendo muito sábio nas eleições. Ele vem dando recados a todo tempo dentro das urnas. E quando ele derrotou as elites políticas e colocou esse metalúrgico, Luiz Inácio Lula da Silva, na presidência, ele deu um claro mandato ao presidente, um mandato de reforma, quase que uma refundação da República Brasileira. E ao longo dos dias, não vou dizer nem dos anos, nem dos meses e nem das semanas, nós nos decepcionamos no início do nosso mandato com os rumos que a política tomou dentro do país. No seu discurso de posse, o senhor usou uma expressão que usou há pouco agora, de refundar, ou pelo menos não no discurso de posse, mas logo nos primeiros dias do mandato, o senhor disse que precisávamos refundar o Brasil. E acreditava essa expectativa ao governo Lula. O que o senhor diz sobre isso hoje? Sim, e o tempo de hoje, se nós olharmos a janeiro de 2006 para aquele fevereiro de 2004, nós podemos dizer que realmente nós estávamos corretos ao dizer que o Brasil precisava ser refundado. Nós vimos que o país perdeu, e perdeu muito, nesses 2 últimos anos. Nós perdemos uma chance histórica de mudar os rumos do país, e estamos vendo hoje um país o quê? Um país enlameado na parte ética. Nós estamos vendo um poder executivo completamente escancarado dentro dos padrões éticos, da qual sempre foi o mais forte do seu partido e da figura do presidente da República. Nós estamos vendo um Congresso que nunca teve numa situação tão adversa de confiabilidade do público brasileiro. Nós estamos vendo um judiciário que ainda prossegue numa luta insana de defesa do nepotismo, que nós estamos tentando acabar há quanto tempo? Um mal que perdura nesse país desde a época das capitanias hereditárias. Estamos vendo recentemente desembargadores do Rio de Janeiro se autoprotegendo com liminares aos seus pares de tribunal. Nós estamos vendo juízes, desembargadores, como o caso do Pará, sacando dinheiro de depósito judicial na boca do cofre, na boca do caixa, dentro do banco. Quer dizer, isso é o reflexo do desmando que esse país teve nesses 2 últimos anos, onde não se aprofundou no plano ético, nas reformas estruturais que o país necessariamente deveria ter,
e mais uma vez, chegamos numa situação de muita dúvida do que possa acontecer daqui para frente. Realmente é uma desilusão muito grande, uma frustração muito grande com aquilo que aconteceu. A única coisa que ainda sustentou um pouco o país foi no aspecto econômico. Mas não se esqueçam que nós estamos vivendo dentro de uma bolha mundial de crescimento econômico. E o Brasil foi neste vácuo econômico, conseguiu proteger um pouco aí a situação do povo brasileiro. Essa parceria que, historicamente, sempre houve entre a Ordem dos Advogados do Brasil com o PT, digamos, não existe mais. Ela acabou se afastando, a Ordem se afastou do PT e do presidente Lula e se afastou de uma aliança histórica. A Ordem, historicamente, sempre esteve ao lado, tanto do PT quanto do presidente Lula, como esteve ao lado de CNBB, de ABI, nas causas de vanguarda da República Brasileira. E se afastou, e também a CNBB ultimamente tem se afastado deste parceiro histórico em função dos desmandos éticos acontecidos no país. Nós não podemos admitir que um partido que foi construído nos seus 25 anos, foi construído em bases éticas, o presidente da República, que foi um exemplo maior daquele cidadão que quer ver a mudança do seu país, a mudança da situação adversa, da exclusão social desse país, sai lá do interior de Pernambuco e vem a São Paulo em busca de um emprego digno, deixe a situação chegar no descalabro que chegou. Nós vimos a pior crise institucional ser instalada dentro da República Brasileira, nós vimos uma crise sendo instalada da própria entranha do poder. Não foi a crise instalada por forças exógenas ao governo, por forças externas ao governo. Nós vimos que a própria base parlamentar do governo acabou por estourar o grande esquema criminoso que se perpetrou no país em função de que não conseguiu se acertar na divisão daquilo que foi pilhado da nação brasileira. O senhor acredita que o PT perdeu, o presidente Lula perdeu a mão exatamente aí? Eu acho que sim, porque muito pior do que nós vermos ser abstraído do nosso poder, a nossa moeda, o nosso dinheiro, ou seja, muito mais grave do que roubarem o nosso dinheiro é roubarem a nossa esperança e os nossos sonhos. E o que aconteceu neste governo foi que nos furtaram os sonhos de um país mais digno, de um país mais justo, a esperança de um país de menos exclusão social. Isso não há dinheiro que pague essa infelicidade que foi trazido por esse governo, que talvez fez o que fez porque se achava acima do bem e do mal. Como foi feito toda a sua história em cima da ética, talvez na arrogância entendeu que ninguém lhe iria investigar, que ninguém iria lhe punir. E acabou acontecendo o que aconteceu, estão aí saindo as ratazanas do poder pela porta dos fundos e muito mais gente deverá ser penalizado nesta grave crise. O senhor acredita, então, que houve muita arrogância mesmo? Gente que se achava acima da justiça? Não, sem dúvida. Depois da própria denúncia do deputado Roberto Jefferson, o próprio ministro da Casa Civil continuava afirmando que este é um governo que não rouba e não deixa roubar. Deixa roubar e rouba sim. Isso que ficou provado. E mesmo depois da denúncia, ele arrogantemente acabou afirmando esse slogan que o PT vinha dando há muito tempo dentro do país. E o que é mais grave, me parece que o que aconteceu no governo federal foi uma repetição do que aconteceu na grande maioria dos governos do PT, nas administrações municipais e estaduais não se falaram tanto, mas principalmente nas municipais ocorreu o mesmo tipo de processo de desmonte da máquina pública, de desvio de numerários públicos a favor do partido. Eu li uma entrevista sua recente, o senhor se referiu ao presidente Lula como um
presidente está tendo um comportamento autista, ou seja, fora da realidade, completamente fora da realidade. É o mínimo que se pode dizer do presidente da República. Aquele que exerce o maior cargo do país, que é o presidente da República, uma pessoa que pode não ser grafado, pode não ter muita ilustração o seu conhecimento, mas uma pessoa profundamente esperta, profundamente criada na universidade do mundo, que tem uma vida invejável no campo político. Foi deputado, participou de diversas campanhas, sempre teve grandes assessores. Aliás, Lula sempre foi um querido aí da classe intelectual do país. Sempre foi muito bem assessorado. Portanto, ele dizer que não sabia o que estava acontecendo dentro das entranhas, dentro dos porões do seu governo, numa crise moral que chegou na antessala, para não dizer que chegou na sala do presidente, chegou na antessala, envolvendo os seus mais caros aliados e amigos, como é o caso do ex-ministro José Dirceu, como é o caso do atual assessor especial, ex-ministro Luiz Gusquim, e tantos outros companheiros do PT, como ele mesmo diz, o nosso querido Delúbio, né? Todas essas pessoas cometeram os atos que cometeram sozinho. Quando o PT sempre foi aquele partido que batia no peito e dizia que era um partido que não tinha prática política individual, que as práticas políticas do PT, e aí se diferenciava dos outros partidos, era coletiva. Um partido que sempre teve uma capacidade de decisão muito difícil, em função da democracia que imperava dentro do partido, na discussão das suas teses, na discussão das suas táticas. E como é que pode o presidente de honra do partido, a maior expressão do partido, o presidente da República, aquele que mais conhece as entranhas do partido, dizer que não sabia o que estava ocorrendo e coloca a culpa toda em cima do tesoureiro, que era uma pessoa de menor grau de importância dentro do partido, como causador de todo esse desastre que foi cometido contra o próprio partido. Um dos maiores crimes políticos que aconteceram nesse país foi a própria destruição do PT pelo próprio PT. Não se poderia esperar que houvesse uma atitude tão irresponsável que manchasse uma trajetória que vinha sendo construída com muito sacrifício por aqueles militantes do PT na criação e na afirmação do partido como um partido ético, como um partido de uma oposição intransigente, de um partido que defendia a diminuição da exclusão social desse país. Entre esses assessores e companheiros do presidente Lula, é possível eleger um grande responsável? Delúbio, Gusquim ou Zé Dirceu? O escândalo é tão grande que ele deve ter passado pelo crivo de todos os grandes nomes desse partido. Aqueles que realmente se surpreenderam com o que aconteceu, os grandes nomes que se surpreenderam com o que aconteceu, saíram do partido ou foram expulsos do partido, ou acabaram perdendo as disputas internas do partido. Portanto, aí você vai encontrar Bicudo, você vai encontrar Plínio de Arruda Sampaio, a senadora Luiza Helena e a Luciana Genro, o próprio pai dela, o ex-ministro Tasso Genro, que acabou sendo apeado, quando quis sanear o partido, acabou sendo apeado pelo grupo comandado por José Dirceu. Me parece que os demais, todos eles, fizeram parte de um grande conluio para se chegar num resultado tão dantesco e tão enorme como chegaram. Acabaram destruindo não só o partido, como destruindo os sonhos dos brasileiros, destruindo um momento único de modificar esse país. Ok, doutor Roberto, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, um instante só. Quem está doente não tem tempo a perder, e o Hospital de Clínicas sabe disso.
Então, para diminuir as longas filas, foi criado um novo sistema de atendimento. Se não for emergência, a unidade de saúde da prefeitura mais perto da sua casa resolve o problema. Agora, se o seu caso é uma urgência, dirija-se rapidamente ao posto 24 horas do seu bairro. Lá você será examinado e, caso não seja possível socorrê-lo, o próprio posto encaminha você ao pronto atendimento do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. É assim, por meio dos postos de saúde, que é marcado seu atendimento na Central de Agendamento de Consultas do HC, localizada no andar térreo do anexo B. Lá, sua consulta e seus exames são marcados num único local, reduzindo a circulação pelos corredores e o tempo de espera em diversas filas. Esta central de agendamento também oferece um ambiente mais adequado e com maior conforto, proporcionando um acolhimento digno e humanizado, com mais qualidade, respeito e rapidez, que é muito importante para quem está doente. Você assiste ao programa Persona, que hoje entrevista o Dr. Roberto Busato, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Roberto, no primeiro bloco, nós usamos aí para discutir as questões políticas aí do país. Eu gostaria de voltar a essas questões aí mais no final do programa, mas nesse início de segundo bloco eu gostaria de conversar com o senhor sobre duas questões aí. A reforma judiciária, que a gente até esboçou algum comentário no primeiro bloco, e o exame de ordem. Começando pela reforma judiciária. Qual é o acompanhamento que a Ordem tem dado a essa reforma hoje? A Ordem tem dado total atenção a essa reforma. Eu passei um bom tempo no primeiro ano da minha gestão dentro do Congresso, acompanhando os trabalhos da reforma do Judiciário. A reforma, no primeiro momento, ela foi uma reforma constitucional. No segundo momento, que é o que estamos vivendo hoje, ela trata de algumas questões onde não houve sintonia entre Senado e Câmara. Então, algumas matérias de fundo constitucional estão novamente na Câmara em função de rejeição por parte do Senado. E, principalmente, estamos vivendo agora a reforma infraconstitucional, que é a reforma dos códigos, que é a reforma justamente que vai chegar mais perto daquele anseio que o povo tem quando se fala em reforma do judiciário. Quando se fala em reforma do judiciário, o que o povo pensa? Num processo justo, num processo rápido, num processo acessível, num processo que ele possa saber que em pouco tempo ele vai ter a satisfação de ser reconhecido um seu direito que foi negado por alguém. O resto tudo é meios para se chegar a esse desiderato. A reforma do judiciário era absolutamente necessária, porque o judiciário brasileiro chegou no fundo do poço. Não poderíamos mais continuar com uma situação absolutamente anacrônica, com várias ilhas dentro do país. Veja você, para explicar essas ilhas, nós temos de um lado uma justiça eleitoral, que é exemplo para o mundo, tá? Nós fazemos eleições hoje totalmente informatizadas, com segurança e com resultados praticamente instantâneos. Ao contrário de países de primeiro mundo, como é o caso, e nós nos valemos sempre dos Estados Unidos para mostrar um país que está acima da gente, mas faço essa comparação com os Estados Unidos para mostrar o quanto os Estados Unidos está atrasado em relação à justiça eleitoral brasileira, à sua justiça eleitoral. Agora, é uma ilha isolada. De outro lado, nós temos justiças estaduais em alguns estados, e eu posso falar de cadeira porque tenho vivido isso e tenho visitado o judiciário em todo o Brasil e o judiciário do interior do Brasil. Visitei todas as subseções do Piauí, da Paraíba, andei bastante pelo interior da Bahia e vi a situação caótica que vive o judiciário em alguns estados do Brasil, onde ainda se trabalha com máquina de escrever, onde ainda não se conhece o que é um computador. Então, são ilhas que precisam ser absolutamente recuperadas e serem absorvidas pelo alto, para que o povo possa novamente ter a esperança
de que vai ter um processo julgado no seu devido tempo. Nós, na reforma constitucional, tivemos, no nosso entender, um ponto absolutamente positivo, que foi a criação do Conselho Nacional de Justiça. Um conselho que a Ordem vinha pregando desde 1986, quando o presidente do Conselho Federal era Márcio Tomás Bastos, hoje ministro da Justiça. Lá na Conferência Nacional do Pará, a Ordem, pela primeira vez, falava no controle externo do Judiciário. Esse controle veio para controlar a parte administrativa da magistratura e apontar alguns deslizes disciplinares por parte de alguns magistrados do Brasil. E o Conselho já disse a que veio, com a resolução do nepotismo, com a resolução onde se estabelece maior justiça na promoção dos magistrados, em vários outros julgamentos que houveram dentro deste Conselho, mostrou que realmente o judiciário brasileiro vai evoluir muito com o que já foi feito, mas muito ainda tem que ser feito. Nós temos aí o problema das férias forenses, que é um assunto tormentoso, que nós temos que definir melhor. Saímos agora de um recesso judiciário de todo o país, com alguns problemas. Nós temos ainda uma resistência da magistratura em relação ao nepotismo. Nós vimos com o Conselho Nacional de Justiça uma clara dissidência da magistratura brasileira, uma dissidência entre os magistrados de tribunais, de cúpulas de tribunais, com a base da magistratura brasileira. Enquanto um está de acordo com algumas medidas, a cúpula é totalmente refratária. Nós vimos aí o anseio do povo brasileiro no sentido de que esse Conselho realmente passe a funcionar e a funcionar a contento. Tal o volume de reclamações, de representações que chegam em Brasília dentro do Conselho. Mas, repito, na reforma infraconstitucional, na reforma da legislação que nós vamos ter um processo mais célere, e esse trabalho está ocorrendo dentro do Congresso com algum vagar, mas ainda persiste numa tramitação dentro do Congresso Nacional. Agora parece que a grande discussão da reforma judiciária é o acesso da população pobre à justiça, né? E alguns estados criaram aí a Defensoria Pública. Esse seria um caminho? A Defensoria Pública é uma falácia no Brasil, sempre foi uma grande farsa de que o brasileiro tem Defensoria Pública. O brasileiro nunca teve e dificilmente vai ter uma Defensoria Pública nesse diapasão que os governos, tanto estaduais quanto o governo federal, vem tomando no sentido de implementar essa Constituição de 88. E é por isso que eu disse na frente do presidente da República, no Supremo Tribunal Federal, que este Brasil era um país inconstitucional, que não respeitava a sua Constituição. Disse em relação ao salário mínimo, mas poderia ter dito, por exemplo, com relação à Defensoria Pública. Nós temos, por curiosidade, no Brasil, nós temos o melhor arremedo, porque não é uma Defensoria Pública plena, mas a melhor figurino de Defensoria Pública que nós temos hoje em atividade no Brasil, ela é dos estados mais pobres da Federação, onde houve vontade política, quer dizer, não é a questão financeira, houve a vontade política de se dotar o cidadão brasileiro de um defensor público, que é o caso, por exemplo, do Piauí, que tem uma Defensoria Pública muito bem estruturada. Poderia ser melhor, mas muito bem estruturado. No Paraná, por exemplo, como é que ela funciona? Não existe. Existe alguma coisa na capital do Estado, muito aquém do que a própria capital do Estado precisa. E no interior não existe Defensoria Pública. Em São Paulo não existe Defensoria Pública, o Estado mais adiantado do país. Então, essa Defensoria acaba sendo feita pelo advogado, pela missão social do advogado, o que não é absolutamente justo que o advogado tenha que suportar um ônus do Estado, um ônus constitucional que o Estado tem que ter com sua população. Doutor Roberto, uma outra questão, saindo agora da questão da reforma do judiciário, o famigerado exame de ordem. O aluno hoje entra na faculdade de Direito, no curso de advocacia, vai ser advogado, mas entra já preocupado, porque dali a 4, 5 anos ele vai estar prestando um exame que é muito mais difícil que o exame que ele está prestando para entrar naquela faculdade naquele momento. O que esse exame tem de tão
preocupante ou ele não é preocupante, ele tem esse caminho e é esse mesmo caminho que ele tem que tomar? Bom, primeiramente, se há famigerado, há vítimas. E as vítimas são exatamente os alunos de alguns cursos, da grande maioria dos cursos de direito desse país, que são vítimas de um estelionato cultural. Se pensa que se sacrifica todo um núcleo familiar para se formar alguém em bacharel de direito para exercer uma profissão absolutamente nobre, nobilitante e de um fundo social fantástico, que é a advocacia, Ministério Público e a magistratura, para ficar apenas nos 3 maiores profissões que são habilitadas através do curso de bacharel em Direito. Famigerado, para mim, é o péssimo ensino jurídico que esse país administra. O caos do ensino, não só daí jurídico, mas o ensino básico, fundamental, que vem desaguar do ensino superior do país. E este pecado, este crime de lesa pátria que foi causado aos jovens brasileiros e às próprias instituições jurídicas nacionais, elas têm que ser debitadas não só a esse governo, mas principalmente a governos anteriores. Principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, houve um desmonte, houve um desatino absoluto com relação ao ensino no Brasil, ao ensino público brasileiro, que foi sucateado desde o ensino básico, o ensino médio e o ensino superior. E no ensino superior houve uma transferência do ônus do Estado de prestar o ensino superior através de boas faculdades públicas, que foram sempre referência às federais em todo o Brasil, sempre foram referências de um ensino de qualidade, em detrimento do interesse econômico privado em cima do ensino. Antigamente, quando se via empresas mantenedoras, entidades mantenedoras de ensino, se via quem? O Estado, através das universidades federais e as universidades estaduais. Se viam as organizações religiosas, como é o caso das PUCs, né, dos ginásios maristas, no ensino médio, né, e os luteranos, que principalmente no Rio Grande do Sul, têm uma vocação para o ensino muito grande, e nós víamos entidades mantenedoras privadas de famílias absolutamente voltadas ao ensino, que a sua empresa era voltada exclusivamente ao ensino, que era o caso da família que é mantenedora da Faculdade de Direito de Curitiba, por exemplo, né? De outras entidades, Mackenzie São Paulo, uma entidade religiosa, e outras entidades particulares, Plácido e Silva, né? Aqui do Paraná, que eram entidades voltadas para o ensino. E hoje nós vemos o quê? Nós vemos empresas até de participações acionárias promovendo faculdades com um fim absolutamente mercantilista. E é isto que alguns políticos não têm a sensibilidade de verificar o que está acontecendo. Nós não temos mais freio hoje para entrar dentro da faculdade, não tem nenhum freio de avaliação. Quando eu me formei, nós tínhamos 7 faculdades de Direito no Paraná. Nós tínhamos as 3 estaduais, mais a de Jacarezinho, mais a Federal, mais a PUC e a de Curitiba. Hoje nós temos mais de 80 faculdades no Paraná. No país é possível prever o Nós número temos de cursos quase 900 faculdades no Brasil. E tem faculdade que nem o MEC sabe que está existindo, que se perdeu até o controle. Nós temos um comparativo que nós temos aproximadamente 900 faculdades de Direito no Brasil. Está se formando hoje 120 mil bacharéis de Direito por ano. E nós temos dentro da Ordem mais de 500 mil advogados. E quando eu falo no exterior que a Ordem dos Advogados do Brasil é composta por 520 e tantos mil advogados, todo mundo fica absolutamente surpreso com o tamanho da Ordem. A maior corporação de advogados do mundo. Perdemos um pouco em número para a ABA americana, mas a ABA é composta de advogados, de professores de direito, de magistrados, de juristas e outros que não praticam advocacia. Estamos formando 120 mil bacharéis de direitos ao ano. E a única válvula, e aí que os políticos têm que ter a sensibilidade, com esta profusão de vagas, não há mais disputa no vestibular.
Quando eu me fiz vestibular aqui em Ponta Grossa, da UEPG, era 17-1 os candidatos para direito. Vão ver hoje, principalmente nas faculdades no oeste do Paraná, como é que está a concorrência para o curso de direito. 1-1, às vezes sobrando vagas. Sim. Ou seja, faz um vestibular que não zere, né? Ele entra na faculdade. Vai no Rio de Janeiro verificar as propagandas do ensino para vestibular em papeizinhos iguais daqueles de compra-se ouro, vende-se ouro, como se fosse uma mercadoria. Né? Mas voltando aqui para o Paraná, nós temos faculdades que hoje já não tem mais, tem mais vagas do que candidatos. Isto, como onde não é geralmente, mais o curso, essas faculdades que não obedecem à necessidade social, que é o ponto que diferencia o conceito que a ordem tem para que se instalem novos cursos, é ver se há necessidade social daquela comunidade em ter um curso de direito, e o MEC não usava esse critério e agora passou a usar esse critério. Né? Nós temos esse fenômeno de ter mais vagas do que interessados. Tendo este fenômeno e estando abrigados por uma entidade comercial, essa entidade comercial visa apenas o lucro, ou seja, não tem prova também que seja suficiente para reprovar o aluno. Ele vai até o último ano, sai da faculdade e recebe um canudo, que não serve para nada, absolutamente para nada. Não tem qualquer tipo de base cultural ou qualquer tipo de formação profissional. E daí o que acontece? Ele vai ou fazer o exame de ordem, a grande maioria vai para o exame de ordem, e alguma minoria vai para os concursos públicos. No exame de ordem, se reprova 80%, 85% dos candidatos, enquanto que, outro exemplo aqui do Paraná, recentemente, Tribunal do Trabalho terminou um concurso onde houve 2 aprovados e mais de 1.100 candidatos, ou seja, menos de 0,2% foram os aprovados para o concurso. O tribunal precisava instalar 3 varas do trabalho, tinha 6 vagas abertas dentro vagas que estão sem juízes, e mais 3 que estavam sendo criadas, precisava de 9 juízes, apenas 2 foram aprovados. Agora, outro exemplo que pode ser dado para a comunidade e que prova esta tese da ordem, que a culpa não é da ordem, que o exame de ordem não é elitista e não é absolutamente um matadouro para aquele que chega ao exame, é o seguinte: analise quantos são aprovados daqueles egressos de faculdades públicas, Universidade Federal, UEL, UEM, UEPG, e das faculdades isoladas privadas. Vejam a diferença. E aí eu incluo dentro das públicas as tradicionais, PUC, Curitiba, e uma ou outra faculdade moderna, nova, que realmente tem a preocupação de um bom ensino de direito. A grande maioria das outras tem uma aprovação que beira a 0, enquanto que a federal chega a 50%, 60%, 65% de aprovação. Na média final, acaba reprovando 80%, 85% em cada estado brasileiro. Portanto, a situação, a infâmia de tudo isso, o famigerado de tudo isso, está muito mais no ensino de direito do que no exame de ordem. O exame de ordem é um exame de aproveitamento. Ele tem que ser de aproveitamento. A ordem absolutamente se volta de costas ao novo bacharel em direito. Recentemente, saímos de uma revisão completa do provimento que regula o exame de ordem, da qual eu presidi o Conselho Federal, onde revisamos todo o provimento, procurando deixá-lo mais moderno possível, que seja o mais justo possível. Mas não é possível que o exame de ordem seja criticado pela ganância dos empresários do ensino deste Brasil. Não é possível. Quer dizer, em muitos casos... Ou pelo oportunismo de alguns políticos brasileiros. A criação de cursos. Que ficam fazendo um discurso absolutamente inócuo, absolutamente imprevidente e irresponsável, alegando que temos que acabar com o exame de ordem. Se acabarem com o exame de ordem, no primeiro momento, a Ordem dos Advogados do Brasil será a instituição mais poderosa desse país, porque ao momento que ingresse na ordem 100 mil bacharéis por ano, a ordem vai ter uma base financeira fantástica. Mas, na sequência, nós vamos acabar com a instituição,
Nós vamos acabar com a advocacia ética, a advocacia de padrão, que é a advocacia brasileira, e vamos absolutamente arrebentar com o Poder Judiciário, que é um dos tripés da República. De consequência, nós vamos desequilibrar a própria República brasileira. Quer dizer, em muitos casos, aí o primeiro grande teste do pretenso advogado é o exame de ordem. Sim, a primeira casos, barreira... ele nem vestibular faz. Ultimamente está sendo a grande barreira. Eu tenho denúncias de professores de direito que dizem que existem alguns cursos de direito aqui no Paraná, faculdades onde o aluno tem dificuldade de se expressar, de colocar a sua ideia por escrito. Quer dizer, ele já vem com uma base deficiente no ensino fundamental. Já não consegue nem articular a sua prova escrita. Na minha época, o pavor era exame oral. Hoje, no exame oral, segundo me contou esse professor, o aluno ainda procura se defender. Mas quando ele tem que colocar o seu pensamento dentro do papel, aí não sai. A coisa não sai. E aí eu pergunto, como é que vai se advogar desta forma? Como é que vai se defender os interesses da sociedade brasileira desta forma? Como vai ser defendido o interesse fundamental, às vezes o direito à vida, da liberdade da pessoa humana, com uma advocacia deste quilate? Não se esqueçam que a advocacia tem dois viés. Tem um viés público e um viés privado. A advocacia é uma profissão diferenciada. E a própria República Brasileira, ela se criou, ela se fortaleceu, ela se construiu por força de sua advocacia. E nós voltaríamos a um Estado que se retrata o Poder Judiciário antes da Ordem dos Advogados existir, que a advocacia era entregue aos chicaneiros que ficavam à porta do foro, à cata de alguém, para promover uma defesa, entre aspas, de alguém para oferir alguma vantagem pecuniária. Não é isso que nós queremos para a advocacia brasileira, não é por isso que a Ordem dos Advogados foi criada. Ela foi criada em uma instituição absolutamente diferenciada. Está aí a lei federal que cria a Ordem, que regula a Ordem, que dá as finalidades que a Ordem tem. Muito mais do que um controle corporativo da profissão, mas uma participação como porta-voz da sociedade civil brasileira. Doutor Roberto, para voltar à questão política e para encerrarmos essa nossa conversa, a Ordem, historicamente, tem participação na vida política do país. No caso do governo Collor, por exemplo, foi a Ordem que começou o processo de impeachment. Nesse início de crise do governo Lula, comentou-se até num processo, falou-se até no início de um processo de impeachment do presidente Lula. A Ordem criou uma comissão para discutir essa questão. Em que pé isso está hoje? A Ordem, eu tomei esse cuidado desde o início, quando aguçou a crise moral do governo neste ano. Eu vinha vindo numa postura muito crítica ao governo federal e não quis que absolutamente a Ordem, por seu presidente, o próprio Conselho, ser taxado de oportunista dentro da crise. Nós não poderíamos agir com omissão, mas também não pretendíamos de forma nenhuma, e não pretendemos de forma nenhuma, sermos os incendiários da cena política do país. E há um jogo de poder muito forte. E nós temos que separar o jogo de poder partidário que existe em torno de tudo isto. Evidentemente que a oposição se move exatamente dentro deste fluido político da busca deste jogo de poder permanente e tira proveito e, às vezes, quer usar da instituição Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de oferir vantagens dentro desse jogo político. Portanto, quando essa crise foi colocada, eu disse no Conselho e afirmei na imprensa em geral que a Ordem seria absolutamente propositiva e estaria absolutamente atenta a tudo o que acontecesse. Propositiva ela foi quando ela fez aquela proposta ao presidente da República no sentido de convocar o Conselho da República, que lhe assessorasse naquela ebulição da crise, que ele parasse com aquela, no meu modo de ver, daquela coisa pequena
de se instalar palanques no interior do país e Foi se traído. pregar uma briga, uma luta de classes que não existia no país. Não existe a crise política do país por briga de classe, existe por briga de facções de bandidos que assaltaram o governo federal, né? Então, aquela falácia toda, nós criticávamos e propomos que o presidente chamasse o Conselho da República. Fomos elogiados até pelo PT, até pelo presidente na época do PT, que achou que a ideia era muito boa. Mas, paralelamente a isso, no mês de agosto, na sessão ordinária de agosto, o Conselho Federal analisou profundamente a questão e resolveu se colocar em estado de vigília, em estado de emergência, podendo o presidente nacional convocar o Conselho a qualquer momento para deliberar sobre a posição da ordem, principalmente se houver, em tese, o crime de responsabilidade do presidente da República para aplicação do mesmo princípio que houve aplicação em relação a Collor, que é o remédio mais amargo constitucional do país, que é o impedimento do presidente da República. Posteriormente, nós tivemos uma posição expressa, cabal, por parte de uma conselheira federal, no sentido de que a ordem promovesse o impeachment do presidente da República. Baseado nisso, acabei por instalar uma comissão de investigação, porque o processo só tinha notícias, não tinha uma prova mais contundente, e esta comissão está trabalhando no sentido de alimentar o relator do processo, que é o conselheiro federal Sérgio Ferraz, o decano do Conselho, para ele relatar em definitivo este processo. Atualmente ele está suspenso, nós vamos voltar em fevereiro, se houver algum fato novo até a sessão de fevereiro, nós estaremos deliberando sim ou não esta posição da conselheira. Mas o que eu sinto dentro do Conselho é que a maioria entende mais provável se aguardar o resultado, principalmente dessa CPI dos Correios, que é que está mais evoluída, adiantada, para depois o Conselho tomar uma posição. A exemplo que fez com relação ao impeachment de Collor. A ordem, naquela ocasião, a ordem esperou a CPI encerrar os seus trabalhos e, baseado nos documentos, no relatório desta comissão parlamentar de inquérito, a ordem ajuizou a petição do impeachment junto com a ABI, assinando com o Conselho Federal, através dos seus presidentes, já que a legitimidade é da pessoa física do eleitor brasileiro. Quer dizer, o processo de impeachment não está descartado, mas depende dos resultados, da conclusão, principalmente da CPI dos Correios. Eu acredito que a CPI dos Correios, pelo relatório preliminar que o deputado Osmar Serralho já deu a conhecer, ela será bastante contundente. Acredito que muito mais coisas que não estão sendo divulgadas será divulgado. Acredito que muito mais provas serão demonstradas por parte da CPI. Portanto, é de bom alvitre que se aguarde a conclusão deste relatório, desta investigação parlamentar, que dará base para o processo de julgamento político do presidente da República. Porque o julgamento de um impeachment, ele tem por base um processo penal político-penal, né? Então, nós dependemos deste carreamento de provas da CPI para fundamentar melhor uma eventual petição de impeachment. Esse processo, às vezes, não é prejudicado até pela própria justiça, nessa concessão de habeas corpus e tudo mais? Não, embora isso seja previsto na Constituição... Eu entendo que até esse momento, a posição do Supremo Tribunal Federal ela foi absolutamente tranquila, normal, sem qualquer tipo de anormalidade. Dizem que o Supremo tentou se imiscuir nas coisas do Legislativo, o Judiciário se intrometendo no Legislativo. Eu entendo que não. O Judiciário não foi até o Legislativo para dizer que o Legislativo tinha que fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ele foi procurado, principalmente pelo deputado José Dirceu, no sentido de que havia uma quebra
de garantias individuais dele como parlamentar, ao não ser observado regras regimentais dentro do Congresso Nacional. O que o Supremo fez? Ele julgou o aspecto regimental de como estava andando o processo e fez algumas correções de rumo dentro deste processo. Ele não disse em nenhum momento, nenhum ministro, nenhuma decisão do Supremo afirmou que o ministro Zé Dirceu deveria ou não deveria ser cassado, que ele era ou não era inocente dentro daquilo que estava sendo investigado. Disse apenas que tal testemunha tinha que ser ouvida antes do que outra testemunha, em função das regras gerais do processo ou em função de regras regimentais do Congresso Nacional. Portanto, apenas colocou o trem dentro dos trilhos, não analisou o mérito. Isso tudo reforçou a discussão sobre o Supremo, este modo como o Supremo é composto. No fundo, está aí a hipótese de um presidente da República nomear 8 novos ministros numa corte de 11, que é o caso do presidente Lula. Se for reeleito, ele vai renovar o grande número de ministros do Supremo Tribunal Federal. E isto é um modelo que está esgotado dentro do Brasil, porque não só o presidente Lula, como os outros presidentes que lhe antecederam, acabaram, em vez de escolher aquele mais adequado para o momento, acabaram escolhendo os seus amigos para serem ministros da Corte Suprema. E aí a população, às vezes, faz uma análise do julgamento por parte do ministro com a origem que ele tem política com o presidente da República. O senhor aposta muito mais na CPI dos Correios do que na CPI do Mensalão. Simplesmente porque a CPI dos Correios está mais adiantada, é isso? Seria isso? Não só por isso, mas pelo trabalho... A CPI do Mensalão não é mais grave? Não tem Sim, denúncias mais sérias? seria, mas eu acho que o trabalho que vem fazendo, principalmente o deputado Osmar Serralho e o deputado Gustavo Fruit, deram um diferencial dentro da condução do trabalho. O próprio presidente, Delcídio, que é do Partido dos Trabalhadores, às vezes com uma certa ambiguidade, mas procurando ser um magistrado dentro da presidência desta CPI, acabou facilitando o andamento mais apurado por parte da CPI dos Correios. Portanto, principalmente eu acredito este mérito a esses dois paranaenses, Osmar Serralho e Gustavo Fruit, pelo belo trabalho que estão fazendo de terem diferenciado os trabalhos dessa CPI. Para encerrarmos, de fato, que futuro o senhor vislumbra aí para o presidente Lula, já que entramos aí em 2006 agora, com o presidente, inclusive, se mostrando bastante propenso aí a ser candidato à reeleição? Bom, o presidente Lula, evidentemente o presidente Lula será candidato à reeleição por vários aspectos. Primeiro, pela forma como ele vem se conduzindo nos últimos tempos, com a nítida postura de um candidato à reeleição, né, com essas últimas medidas que ele tem tomado. Segundo, porque o seu partido não tem qualquer outra figura do seu calibre para lhe substituir dentro dessa disputa. Terceiro, pela própria saga do Luiz Inácio Lula da Silva, que perseguiu há tanto tempo este cargo e não ia deixá-lo pela metade. Mesmo porque qualquer presidente que se elege para se reeleger na sequência. O que nós também temos que pensar da legitimidade desse tipo de processo, se vale a pena o Brasil prosseguir com esta prática, porque não há absolutamente nada que coloque moralidade no exercício dessas duas funções, de exercer a presidência e de exercer uma postura de candidato. É diferente do que ocorre em outros países, onde há uma perfeita distinção entre o cargo e a campanha de uma reeleição. E aqui no Brasil há uma mistura dessas duas funções, o que custa muito caro para o país. Tenho para mim que aquela mística de Luiz Inácio Lula da Silva acabou. Eu acho que o país
vivenciou uma coisa que não queria vivenciar. Ele tinha uma esperança muito grande numa mudança profunda desse país ao eleger Lula e viu que Lula não passava nada mais, nada menos do que aquele figurino absolutamente desgastado do político que se elege e passa dali para frente a entender que o seu cargo não é efêmero, que o cargo é efetivo e que o cargo é para ele, para o seu partido e para seus apaniguados. Nós temos que absolutamente encontrar um novo modelo, um modelo mais ético, um modelo que realmente construa esse país e que não perca esta bolha de progresso que este mundo globalizado está vivendo atualmente e que nós passamos com isso a diminuir esta grande gama dos excluídos deste país. Mais de 2/3 da população brasileira estão excluídas ainda das grandes conquistas do mundo civilizado. E isso nós temos que absolutamente reverter. O país, de outro lado, tem uma capacidade muito grande de se reconstruir, de se retemperar, de se realimentar, de novamente sonhar, e novamente sonhar bem, sonhar grande. E aí que é a grande esperança que nós temos, é de que o povo unido, através de uma representação melhor nas próximas eleições e através de um efetivo exercício da sua cidadania, a partir de agora, a partir desta crise, onde o povo consiga participar mais diretamente dos destinos do país, nós possamos compensar esta falta de qualidade que a grande maioria dos políticos brasileiros tem demonstrado no exercício do cargo. Doutor Roberto, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Obrigado a vocês pela oportunidade deste bate-papo agradável com os meus concidadãos do Paraná. Muito obrigado. A você, obrigado pela atenção. Nós voltamos com uma nova edição na semana que vem. Até lá.